Efésios, capítulo 3, verso 16 ao verso 19. Livro de Efésios 3, 16 a 19. Diz assim: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele o fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, você que pode. Senhor, nós apresentamos diante de Ti nossos corações, cremos que a Tua palavra, ela já é abençoada, que Tu possa agora, ó Deus, trabalhar o nosso interior, trabalhar o nosso entendimento para compreendermos um pouco mais da Sua palavra. Ó Deus, porque nós temos a certeza que Teu Espírito Santo está nesse lugar, e Tu vais fluir, ó Deus, em direção à nossa alma, ao nosso espírito, nos dando entendimento, compreensão da Tua palavra. Por isso nos dispomos, ó Deus, diante de Ti, nos assentamos aos Seus pés e pedimos a Ti, fala, Jesus, ao nosso coração e nos dá entendimento, que possamos conhecer e prosseguir em conhecer a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O texto que nós lemos de Efésios 3, 16, versículo 19, eu quero que você foque um pouquinho nesse início aí, no versículo 16. É interessante essa palavra, né? Porque nós estamos numa campanha onde temos trabalhado plenitude, onde o nosso tema principal da campanha é vivendo em plenitude. O que é plenitude? É algo completo. É aquilo que é inteiro. Então, o que Deus tem para mim e para a sua vida não é meia bênção, né? O que Deus tem para mim e para você não é só um pouquinho de bênção, só um pouquinho de cura, só um pouquinho de milagre. Não. O que Deus conquistou na cruz por mim e por você, né? Tudo que Ele conquistou na cruz, como diz a música, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, tudo que Ele conquistou na cruz é direito meu e seu. O problema está que muitas das vezes nós não entendemos essa plenitude do que Ele conquistou na cruz. Achamos que o que Ele conquistou na cruz foi algo muito superficial. Não. O que Ele conquistou na cruz é algo profundo, é algo dentro do nosso, que vai ser conduzido para dentro do nosso interior. Para ser um resumo bem prático do que é você saber viver plenitude, é você ter a essência de Deus dentro de você, e isso veio através do Espírito Santo. E esse versículo 16, né, podemos dizer que Paulo, ao escrever a igreja que estava em Éfeso, né, aos Efésios, ele fala assim no versículo 16 que nós lemos agora: oro para quê? Oro para quê? Né? Você que talvez esteja aí um pouco perdido aí, Efésios 3,16, diz assim: oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas, ele, observa que esse ele está se referindo a Jesus, está se referindo à obra de Deus, está se referindo ao Espírito Santo. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Repete comigo: no íntimo, fala com força, no íntimo do meu ser. Então, pega essa palavra para você e diga assim, ó: eu oro, fala assim, eu oro para que as gloriosas riquezas de Deus
fortaleça o íntimo do meu ser. É isso que a palavra está dizendo. É isso que esse contexto está dizendo. Há uma revelação aqui de Deus sensacional nesse versículo. Talvez você já tenha lido a Bíblia, já tenha lido esse versículo, já tenha entendimento disso. Mas é interessante porque a ação reveladora da palavra, ela vem para cada um de uma forma diferente. Talvez essa palavra te exorte, ou ela te console, ou ela te edifique. Eu não sei. Porque o que vai dizer isso é como está o seu interior. Então, o que Paulo estava descrevendo aqui era dizendo que nós precisaríamos da essência plena de Deus para que Ele fortaleça o nosso íntimo, o nosso interior. Não há como você vencer algumas coisas na sua vida se no íntimo do seu ser não houver a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que algumas pessoas se convertem, e logo depois que se convertem, elas começam a receber de Deus, ela começa, como diz a palavra, as escamas dos seus olhos se caem, os tampões dos ouvidos saem, e ela começa a conhecer mais de Deus, ela começa a se interessar, e ela começa a ver quem é Deus na vida dela. Isso se dá por quê? Porque cada vez mais no íntimo do ser, do seu interior, começa a ter uma ação do Espírito Santo de Deus. Então repete comigo, no íntimo do meu ser. Aprenda uma coisa, todo manifestar de Deus na sua vida, todo manifestar de Deus na sua vida, nasce de dentro para fora. Vou repetir, todo manifestar de Deus na sua vida nasce de dentro para fora. Então diga assim, do íntimo do meu ser para fora. É aqui dentro que Deus começa a trabalhar. Sabe por quê? Existem bênçãos que chegam na sua vida. Mas o seu ser, o íntimo do seu ser, nem nota isso. Bênção chega e bênçãos vão embora. Deus envia bênção. Há bênçãos disponíveis para mim e para você. A plenitude do que Ele conquistou na cruz é sobre a minha vida e a sua vida. Mas muitas das vezes nós estamos imperceptíveis. E a bênção passa assim, parece que ela nem te vê. E você fica pensando assim, ó, nossa, perdi a oportunidade. Não, você não perdeu a oportunidade, você nem sabia que aquela oportunidade viria. Porque o íntimo do teu ser não está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, com a gloriosa manifestação de Deus, como nós lemos aqui, e você acaba não percebendo que aquilo era uma bênção para a sua vida. Repete me fala assim, ó, falta de sintonia. Como diz também o versículo 17, olha que interessante. Todo manifestar de Deus na sua vida nasce dentro de você para fora. O versículo 17 fala assim, estando arraigados e aliançados. Fala comigo, arraigados. É uma palavra que a gente, acho que não sei se você já ouviu muito essa palavra, né? A gente não costuma falar muito isso não, né? Você já ouviu por aí? Mas a Bíblia diz no versículo 17, estando arraigados e alicerçados. Alicerçados, né? Dá para ter mais ou menos, né? Quem faz obra, faz um alicerce, sabe que é algo que está lá embaixo. O alicerce é aquele negócio ali, ó. Arraigado, a gente fica um pouco assim a pensar. Eu fui atrás da definição. O que é arraigado? Que Paulo quis dizer aqui. Arraigado é que lançou raízes profundas. Alicerçado é que, nesse texto, aquilo que é fundamentado. Então preste bem atenção nisso. O que ele está explicando para nós aqui, olha como isso é forte, para a gente poder entender. Se eu quero viver uma vida em plenitude, eu preciso entender que a plenitude de Deus
começa dentro de mim. Entendeu? A plenitude do que Deus tem para mim começa dentro de mim. Quando eu aceito a Jesus, quando eu me converto. Porque a própria Bíblia nos ensina, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a plenitude, a bênção, seja ela qual for, que Deus tenha para mim, seja em que área for a sua vida, ei, acorda! Começa dentro de você. Está aqui na Bíblia. Por isso que o texto nos diz, no versículo 17, eu preciso estar arraigado, que é o quê? Com raízes profundas em Deus. Alicerçado, que é o quê? Fundamentado em Deus. Tem crente por aí que não sabe ser crente. Sabia disso? Tem crente que vive uma vida superficial. Só lê a Bíblia porque é mandado. Só lê a Bíblia porque, não, eu sou, de vez em quando lembro assim, não, eu sou crente, aí eu sou crente, eu acho que eu tenho uma Bíblia, onde é que está a minha Bíblia? Lê assim, uma vez ou outra, não vou ler um versículo, porque no software que existe instalado no meu celular, ele dispara um versículo aqui, e aí esse versículo fica me atrapalhando, que sai bem na tela do computador, e aí eu tenho que ler. E muitas vezes você nem lê, você vai lá e bota a Deus, já sei os princípios básicos da Bíblia, né? Já sei o que é batismo, o que é o Espírito Santo, já sei o que é dizimar, já sei o que é ter fé. Tá bom. Toda vez que você tem uma vida superficial em Deus, você perde as oportunidades. E o pior, você nem sabe que aquilo era uma oportunidade. Você está tão desapercebido e preocupado tanto com as suas situações que você fica desapercebido. Por quê? É justamente o antônimo do que está escrito aqui, arraigado e alicerçado. É o contrário, que seria o contrário de raízes profundas. Raízes rasas. E sem alicerces, sem fundamentos. Aí vive uma vida assim, leva, vai levando eu, vida. Vai ir, ou seja, meus sonhos, são, não tem mais sonho não, pastor, já cheguei no meu sonho. É só isso aí mesmo. Ei! Se a Bíblia está dizendo que você é mais que vencedor, e você venceu só a primeira prova, acabou? Não vai ter outra prova, não, já venci lá atrás, acabou, pastor, já sou vencedor. Tá bom, não, a Bíblia fala que você é o quê? Mais que vencedor. Entendeu o que é o nível mais profundo? Tem um texto nesse livro, que a gente está se baseando, Vivendo em Plenitude, que é interessantíssimo. A frase, que o bispo Rodovalho, fala assim, você é tão forte quanto é forte o seu interior. Se seu interior for forte, você é uma pessoa forte. Mas se o seu interior for fraco, você se torna externamente uma pessoa enfraquecida. Espiritualmente falando. Então é importantíssimo que para que você entenda bem isso, você compreenda que você precisa estar, fala comigo assim, arraigado, alicerçado. Isso significa raízes profundas. Amém? Hebreus 3:6 fala assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos... Não, fala com força, se você sabe. Vou repetir, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos... Se você é essa casa, se Cristo estabeleceu, se Deus estabeleceu em Cristo a casa de Deus, e se essa casa somos nós precisamos estar fundamentados em alguma coisa, sim ou não? Quem já fez obra aqui? Ou está fazendo obra, né? Como é que é? Você começa fazendo o quê? Tem gente que quer começar pelo telhado, irmã. O que vai definir o quanto o prédio, o quanto a sua casa vai suportar 1, 2, 3, 4 andares, é o quê? O alicerce. O quanto está profundo o seu alicerce, não é isso?
Por isso que tem crente que faz casa na areia. Entendeu? O que acontece? Vem o vento e acontece o quê? Vem a chuva, faz o quê? Leva a bichinha da casa embora. Nossa, gastei tanto dinheiro para isso. Leva a casa embora, por quê? Ela não está alicerçada. Então você começa uma obra fundamentando, né, na linguagem, né, de pedreiro aí, fazendo a sapata, fazendo um alicerce, e começa a partir dali fazer os cálculos de quantos andares vai poder ter aquela casa. Vai poder ser laje, vai poder ser telha, vai poder ter um piso, 2 pisos, 3 pisos, não é assim? O que mais a gente vê por aí acontecendo são, às vezes, obras assim, né? Caindo. Por quê? Porque o alicerce não estava fortalecido. 1 Coríntios 15, 58 fala assim, ó, portanto, meus irmãos, Paulo falando para a igreja de Corinto, mantenham-se firmes, inabaláveis. Como é que você acha que consegue ficar firme e inabalável? Sem ter raiz. Vivendo uma vida superficial em Deus. Dizendo que é crente porque é moda, né? Falar que é crente hoje, né? Tem tanta artista dizendo, né? Não, qual é a sua religião? Não, sou evangélico. Mas às vezes evangélico tão superficial, se fizer mais uma pergunta para ele, ele já não sabe mais. Mas é moda. Isso explica que quando você é verdadeiramente casa de Deus, sua estrutura se torna inabalável, arraigado, alicerçado. Não porque você é forte. Cuidado. Não porque você é forte, mas sim porque o Espírito Santo de Deus te faz forte. Não é? Eu fico imaginando Paulo falando no final da sua carreira, gente. Meu Deus do céu. Era para ele falar assim, né? Não, pô, fiz isso, fiz aquilo. O que ele fala? Miserável homem que sou. Em outras palavras, como eu sou fraco. Entendendo? Então, muitas das vezes, nós temos que ter isso. A estrutura de uma grande obra. Né? Imagina assim, aqui em Brasília tem lugares assim. Acho que todo mundo que já passou, nós estamos em Brasília, não sei se está nos assistindo de fora, mas certamente na sua cidade também deve ter alguma coisa parecida com isso. Aqui no Distrito Federal, bem próximo da rodoviária de Brasília, existe um prédio lá, né, gigantesco, que é um hotel que não foi para frente, a obra não concluiu, está toda a estrutura de concreto montada lá. Certamente, aquela estrutura, como já teve lá na minha cidade, no Rio de Janeiro também, depois que foi retomada a obra, teve que tirar tudo. Sabe por quê? Teve que destruir tudo. Por quê? Porque a infiltração, porque a estrutura em si, ela é forte para aguentar todo acabamento do imóvel, podemos dizer assim. Mas a estrutura, ela precisa de proteção, sim ou não? Precisa de proteção. Então, quando você começa a levantar um alicerce, pastor, é profundo, dá para levantar 15 andares, ok, deixa lá exposto 10, 15, 20 anos. O que acontece? Quando for retomar a obra, não dá mais. A água já infiltrou, o sol já bateu, aí o que tem que fazer? Demolir e fazer uma outra fundação. Está ouvindo? Quem tem espírito para ouvir, ouça. Nossas estruturas interiores tudo está no livro, gente, interessante. Nossas estruturas interiores vão se fortalecendo como um projeto de uma grande obra, progressivamente. O problema é que muitas das vezes nós paralisamos a construção de Deus no nosso interior. Igual a obra lá. A gente começa a crescer, começa a conhecer, começa a descobrir, né, as bênçãos de Deus, começa a deixar Deus trabalhar no nosso interior, aí chega uma hora que a gente para a obra. Aí toda aquela estrutura, né, arraigada, né, e alicerçada, ela começa agora a sofrer os abalos, porque o diabo não brinca de ser diabo. Entendeu bem isso? Ele sempre vai estar lá com uma ponteira. Você sabe o que é a ponteira? Tipo uma picaretazinha. Ele sempre vai estar com uma... Quando você quer quebrar uma coluna assim, você pega um pedaço de ferro grandão, que ele é igual uma agulha, só que grandão e bem grosso. E você começa a bater ali com a marreta. Aquilo é uma ponteira. E ele começa, à medida que ele vai batendo,
ele vai quebrando o concreto. E aí vai ruindo a estrutura. O diabo, ele sempre está pronto, sabe para quê? Para tirar você da sua estrutura, para poder estar batendo em você, para tirar você, né, da firmeza que você está vivendo em Deus. Misericórdia, fala aí, misericórdia. Então, ou seja, o problema é que muitas das vezes nós paramos, igual a obra que eu falei, de concreto que tem aqui, nós paramos a obra de Deus na nossa vida. Impedimos Deus de continuar fortalecendo a nossa estrutura. E aí, quando vem o vento, quando vem as lutas, quando vem a dificuldade, nós muitas das vezes ruímos. Por quê? Porque a nossa estrutura não foi paralisada. Igual a obra que tem aí. Diga assim, eu não vou. Diga com força, eu não vou interromper o que Deus está fazendo no meu interior. Provérbios fala assim, Provérbios 4, 23 fala assim, acima de tudo, olha que interessante, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procede as suas fontes. Em outras palavras, o Salomão, né, na sabedoria que Deus deu a ele, nos alertou sobre isso, para que você cuide do seu interior, da sua estrutura interna. Então, o que o sábio Salomão falou aqui foi dizer para ele o seguinte, olha, cuida da estrutura do seu coração, do seu interior. Você vai ver Romanos falando sobre isso. Você vai ver falando sobre a mente, que devemos fazer o quê? Renovar a nossa mente. O que é renovar a nossa mente? É renovar a nossa percepção, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Isso é modificar o nosso interior. Só o Espírito Santo tem esse poder de fazer isso dentro de nós. E você precisa deixar. Entendeu bem isso? Então diga assim, eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar o meu interior. Como alcanço, pastor, a plenitude de Deus no meu interior, né? Que até agora eu só trouxe para você a dificuldade. Agora eu vou dar para você uma solução, conforme a Bíblia. Primeiro, ouvindo o que Deus deixou escrito a respeito daquele assunto. Qual é a sua dificuldade na vida? Ah, é tal. Na Bíblia tem resposta. Aliás, a Bíblia tem resposta para tudo, né? Então, em outras palavras, está escrito. O que eu tenho que fazer, pastor? Está escrito. Vamos procurar na Bíblia. Vamos ver lá o fundamento da sua fé. Há um diferencial muito grande entre o que você está ouvindo e o que você está fazendo. É ou não é? Você ouve de um jeito e faz de outro. Você aprende de um jeito e faz de outro. Você se compromete com uma coisa e faz outra. Eu não sei se, né, nós temos excelentes pedreiros por aí, não temos? Excelentes pedreiros, né? De repente tem pedreiro nos assistindo aí. Mas não tem nada pior do que você ter um pedreiro que ele faz do jeito que ele quer. Eu quero assim. Ele fala assim, oh, não, mas assim não tá bom. Aí quando chega no outro dia, tá do outro jeito, do jeito que ele quer, não do jeito que você quer. Pronto, começa um atrito ali, daqui a pouco você tá, né, então, né, misericórdia com aquele profissional ali. Não só pedreiro, como mecânico, né, e entre outros, né, podemos dizer assim. Então, é muito ruim você ouvir uma coisa e agir de outro jeito, não é? Sim ou não? Quem concorda comigo? Agora, deixa eu te perguntar, você levantar a mão, não precisa levantar a mão não para você não se expor. Você é assim? Você fala uma coisa e age de outro jeito? Hã? Isso tem um nome na Bíblia. Eu sei o que tem que fazer, pastor. Eu sei o que a Bíblia diz sobre isso, mas eu vou fazer do meu jeito. Fala assim, o dono da obra é o Espírito Santo. Quando você faz do seu jeito e não do jeito que o Espírito Santo está mandando, sabe o que acontece? Começa a ter uma crise dentro de você, no seu interior. Por isso que alguns se sentem muito incapazes de fazer muita coisa. Por quê? Porque não acreditam que Deus na vida dela a capacita ou o capacita a realizar aquela obra, aquela missão.
É como se nós olhássemos para o dono da obra e falássemos, Espírito Santo, faz quanto o Espírito Santo está aqui em cima, né? Eu falava assim, faz quanto que ele não está dentro de mim, está aqui em cima. Eu falava assim, Espírito Santo, olha só, eu sei que é desse jeito, está escrito na Bíblia, mas eu vou fazer do meu jeito. Aí a obra começa a ruir. Então, muitas das vezes, cuidado. Porque a sua estrutura interna, conforme você leu lá no versículo do texto áureo que nós lemos, ela pode ruir. Ou seja, você às vezes não está arraigado, alicerçado. Então, primeiro, como alcança a plenitude de Deus no meu interior? Ouvindo o que Deus deixou escrito a respeito daquilo. Segundo, ouvindo as estratégias que o Espírito Santo te dá. Isso vai te dar sustentação para que você faça as escolhas acertadas. Como nós somos precipitados em decidir, é ou não é? Hã? Não somos? Eu também sou, não somos ou não somos? Pode confessar o crime, não somos? Fazemos do jeito que a gente quer, e tal. Aí não damos ouvido à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você assim, ó, vai pregar para Nínive. Vai pregar em Nínive. O coração quer pregar onde? Em lugar nenhum. Né? Chega lá, o cara fala assim, ó, Deus mandou ir para lá. Aí tu chega assim, aí, seu barco vai para onde? Aí, se ele falasse que era para lá, fala assim, não quero não, vou no outro. Seu barco vai para onde? Vai para lá. Ah, é para lá mesmo que eu quero ir. Para bem longe do que eu tenho que fazer. Entendeu? Como é que nós somos? O que eu tenho que fazer? Pegar um barco e ir para lá. Eu vou e pego um barco e vou para o outro lado. Já ouviu falar de alguém assim na Bíblia? Quem foi o personagem? Nós somos um pouco de Jonas de vez em quando, sim ou não? Mas fazemos do nosso jeito, fazemos da maneira que a gente quer, queremos, da maneira como nós queremos, está aqui na Bíblia. Terceiro, não interrompa o processo de Deus na sua vida. Vou repetir o primeiro. Primeiro foi, ouvindo o que Deus deixou escrito a respeito. Segundo, ouvindo as estratégias que o Espírito Santo te dá. E terceiro e último, não interrompa o processo de Deus na sua vida. Isso acontece muito com os corações desistentes. Ah, pastor, desisto, eu não quero saber e tal. Ei, deixa o Espírito Santo te moldar. Deixa o Espírito Santo rever a sua estrutura principal. Se for necessário, ele vai te desfazer e fazer de novo. Tem algo na Bíblia sobre isso? O que você lembra? Tem uma música, né, que fala sobre isso. Quem lembra? Quer cantar? Vem cantar aqui. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus pega você. Gente, não tem nada melhor do que se cair na mão do Deus vivo, não é verdade? Davi já falou isso. Vai mexer com a minha estrutura. Então eu quero que o Espírito Santo venha, me quebra todinha e me faça de novo. Como diz lá, falando sobre o vaso. Isso significa que Deus vai te reestruturar, começando por onde? Vai, de acordo com a palavra. Começando aonde? Lá na raiz. Lá no começo de tudo. Mas é lá embaixo, pastor. É lá embaixo, mas não é muito lá embaixo. Não, é mais do que lá embaixo. Sabe por quê? Porque Deus te fortalecendo lá, naqueles princípios lá embaixo, Ele começa a construir a sua vida, começa a te reestruturar, começa a te levantar novamente, né? Ah, mas eu pequei. Ele perdoa pecado e começa aí. Chega a hora que você é um belo prédio. Ou seja, você é uma pessoa nas mãos de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Tem algo melhor? 2 Coríntios 4,16 fala assim, ó, por isso não desanimemos, antes, olha só, vê se tem a ver com o interior, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados.
Olha o que esse versículo fala. Por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos desgastados, porém interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O vento vem, joga para lá e para cá. Aí você se desgasta, né? Não é assim? A parede da sua casa tem que ser pintada de tempo em tempo, não tem? Sim ou não? Normalmente, né? A parte lá de fora, então, mais ainda. Por quê? Porque sofre vento, chuva, né? Poeira, né? Não é assim? Deteriora naturalmente, dá fungo, algum tipo de tinta. Você tem que ir lá, raspar, amassar, pintar de novo, não é isso? Assim é o nosso corpo, assim somos nós. Às vezes, exteriormente, nós estamos desgastados, mas quando Jesus falou isso para João, né, falando sobre, quando Paulo falou isso a Corinto, dizendo sobre isso, ele fala assim, nós estamos sim desgastados por lá de fora, mas do lado de dentro nós somos renovados dia após dia. Você quer ser renovado dia após dia? Você quer dormir cansado e acordar revigorado? Sim ou não? Você quer dormir assim, ai, hoje foi difícil, ai não, Senhor, eu estou o bagaço da laranja, estou aqui, beleza. Mas você acorda amanhã, quando você está em Deus e a sua estrutura interior está arraigada, você está cansado porque é normal. Mas logo pela manhã você levanta e fala assim, Deus me deu um novo dia, a minha estrutura interna está fortalecida, eu vou e vou encarar esse problema, eu vou e vou encarar essa dificuldade, eu vou e vou vencer. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou mais vencedor, e se ela falou que eu sou mais vencedor, nenhum vento, nenhuma tempestade, nenhum diabo, nenhuma voz vai me impedir de viver isso. Agora pessoas vão vir, sim ou não? Ah, mas você é crente, ah, mas você é isso, ah, mas você é aquilo, tão isso, tão aquilo. Gente, se você é fortalecido aqui dentro, pode falar o que quiser. É ou não é? Pode falar o que quiser ao seu redor, você sabe quem você é, amém? Último texto, João 3,8. Tem um diálogo interessante entre Jesus e o Nicodemos. Apenas para lembrar rapidamente a história. Nicodemos, que era um grande mestre, um grande estudioso da palavra, foi encontrar com Jesus de noite. E ele começa a ter um diálogo com Jesus. E esse diálogo tem tudo a ver com plenitude e com o interior. Olha só. Eles começam a conversar, começam a falar sobre o novo nascimento. E Jesus ele fala para ele assim, você não está entendendo isso porque você precisa nascer de novo. E ele fala para Jesus assim, como é que eu vou nascer de novo? Não tem como, diminuir e voltar para o ventre da minha mãe. Jesus dá um tapa sem mão nele e fala assim, não é esse tipo de nascimento que eu estou falando. Estou falando de nascer da água e do Espírito. E olha o que ele fala aqui, em João 3,8. No finalzinho desse diálogo ele fala assim, o vento sopra para onde quer. Todo mundo concorda comigo? Ele fala assim, João 3,8. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nossa, esse texto um pouco assim, diferente, né? Espera aí, vamos interpretação de texto. A gente lembra dessa aula, né? Na escola, né? Interpretação de texto. Alguns não gostavam muito, não. Mas vamos lá. Assim acontece com todos os nascidos do... Você nasceu do Espírito? Você está fortalecido interiormente? Você crê nisso? Você crê que Deus vive dentro de você? Você crê que o Espírito Santo vive dentro de você? Você já aceitou Jesus? Então, ele vive dentro de você. Não é assim? Então tá. Então isso aqui é para mim e para você, não é? Sim ou não? Concorda comigo? Tá. Assim acontece com todos os que é nascido de novo. O que acontece com quem é nascido de novo? Está escrito em cima a resposta. O vento sopra onde quer. Que vento é esse? Que sopra para onde quer. E leva na direção que quiser. O que você acha que é isso?
Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que? Olha que interessante isso. Sabe o que ele está dizendo aqui para Nicodemos? Ele está falando assim, ó, cara, olha só, se você não nascer de novo, você não pode ser guiado pelo Espírito Santo. Você entendeu? Por isso que dia após dia, você precisa nascer de novo. Dia após dia, você tem que decidir por Cristo. Você tem que acordar e pensar assim, ó, decidi Jesus hoje. Vou fazer como Jesus faria, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Aí você fala assim, agora eu vou fazer, aí eu vou. Aí quando você está indo, o vento vem e fala assim, ó, o outro lado. Entendeu? Aí você vai lá e começa, e vai. Você tem o Espírito Santo, né? E vai. Aí de repente, de novo o vento sopra. Pro outro lado. Não é para esse lado que eu te quero. Isso quer dizer que quando você fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quem está te guiando para onde você vai, o que você vai fazer, sabe quem é? É esse vento que sopra aqui. E esse vento que sopra aqui, quem é? Quem é? Que está dentro da sua estrutura. Você não vive mais do jeito que você quer. O problema é que muitos não nasceram do Espírito, vivem como se tivessem nascido do Espírito, mas não nascem, conforme o texto de Corinto, dia após dia no Espírito, fazem do jeito que quer. Mas o Espírito Santo está falando, é do meu jeito. Fala assim, eu não vou ser Nicodemos. Porque era isso que ele era. Jesus estava explicando isso para ele, falar, cara, olha só, meu... Linguagem nossa assim, né? Pô, olha só, meu, deixa eu te falar uma coisa. Não é do jeito que você está pensando, não. Nascer de novo é algo mais profundo. Nascer de novo vai mexer com o seu interior, com a sua estrutura. E você vai viver mais, não porque você quer do jeito que você quer. Você vai viver agora direcionado. Sua carne vai querer ir para um lado, mas a sua estrutura vai dizer assim, ó. Não é essa a vida que eu tenho para você. De mim. Nenhuma plenitude, fechando, nenhuma plenitude virá de fora para dentro, enquanto você não escutar o vento do Espírito. Entendeu bem isso? Muitos estão orando, muitos estão correndo atrás, muitos estão com planos assim, né, tremendos, tudo arquitetado, armazenado, como se fosse um prédio, né? Todas estão, é isso, é aquilo, é daquele jeito, é assim, é assim. Ei, para! A estrutura do seu plano começa dentro, como eu falei no começo, dentro de você. É dentro de você. A estrutura de todo o seu plano começa dentro de você. Foi o papo de Jesus com Nicodemos. E é o papo de Jesus contigo hoje, através do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé. Nosso tempo já foi. Se você pode, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero fazer uma oração que ministre ao seu coração esse entendimento. E cele na tua mente o que você aprendeu hoje. Repete comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço hoje que muitas das vezes eu não tenho vivido a plenitude no meu dia a dia, porque não tenho vivido a plenitude do Teu Espírito Santo no meu interior. Me faz ser renovado pela Tua palavra, todos os dias, que eu fique atento à voz do Espírito Santo no meu interior, que eu não interrompa a grande obra que Tu tens a realizar na minha vida e através da minha vida. Te dou liberdade agora para entrar na minha casa, na minha vida, na minha empresa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior e mudar tudo que em mim me impede de viver a plenitude que Tu tens para mim. Reconheço os meus pecados e Te recebo hoje
como meu único e eterno Salvador. E estou certo que a plenitude virá sobre a minha vida, sobre a minha família. Em nome de Jesus, amém.